Pessoal, tudo bem? Vamos começar aqui nossa aula, né? Como vocês já estão sabendo, eu vou estar enviando para vocês alguns videoaulas para que a gente não tenha prejuízo aí de conteúdo. Tudo bem? É o seguinte, na aula de hoje a gente vai discutir um capítulo da obra chamada Sociologia Política, obra do Talbot Moore, né? Que é um sociólogo, se eu não me engano, em inglês, que escreveu diversas obras sobre sociologia, movimentos sociais, outros temas da sociologia política, né, principalmente. E uma dessas obras é essa Sociologia Política. Mas o que nos interessa nela é o capítulo 1, né, já que a gente está discutindo teorias da democracia. Então, nessa obra, nós vamos discutir um capítulo chamado Democracia e Classes Sociais. O Botmore vai iniciar esse capítulo dizendo que alguns temas que nascem ali no século XIX, que surgem no século XIX, serão temas proeminentes da sociologia política, né? Ou seja, ali no período de formação do capitalismo, né? Primeira metade do século XIX. E esses temas, segundo ele, vão nascer aí a partir de alguns episódios, como consequência, né, do nascimento de alguns fenômenos políticos, digamos assim. Como, por exemplo, as consequências sociais da democracia como forma de governo, a importância do desenvolvimento das classes sociais no capitalismo industrial e outros fatores. Mas para ele, esses dois são os principais fatores que darão, de certa forma, contribuirão para o nascimento da sociologia política, né? Então, as consequências sociais da democracia como forma de governo e a importância política das classes sociais no capitalismo industrial europeu, né? Segundo o Botmore, esses dois fenômenos políticos darão origem a teorias sociais políticas antitéticas, ou seja, opostas, antagônicas, né? Nas quais uma delas enfatizará a força das formas e forças políticas sobre a sociedade, e outras enfatizarão a influência dos vários elementos sociais sobre as formas políticas, né? Na realidade, seria uma espécie de antítese entre o ser como cidadão e o ser como indivíduo, membro da sociedade civil, ou seja, um ser egoísta, individualista, né, que está pensando em si mesmo e assim por diante. Bom, a gente sabe que esses dois fenômenos, né, têm como origem duas grandes revoluções do século XVIII e XIX. A primeira, a Revolução Francesa, né, e a segunda, a Revolução Industrial. Então, de certa forma, para Botmore, essas duas revoluções é que darão origem à ciência política, né? E ciência política é essa que, para ele, move em direções opostas, né? Ou seja, caminha em sentidos opostos, né? Ora se aproximando, ora se afastando da igualdade política, né? Quer dizer, da igualdade como um todo. Ou seja, no sentido de que a Revolução Francesa, de certa forma, vai contribuir, né, com a ideia genérica de homem, de cidadão, de direitos iguais e assim por diante, vai contribuir com a igualdade política. A igualdade política no sentido de, ao promover a destruição do mundo feudal, que era essencialmente estamental, rígido, não
não permitia nenhum tipo de ascensão social, etc. e tal. A destruição desse mundo, então, daria lugar a uma sociedade mais igualitária no sentido político, ou seja, possibilitaria aos indivíduos, né, uma maior igualdade política. A igualdade política é essa que praticamente se restringe ao direito de participar da vida política, mas direito esse de participar na escolha, né? Ou seja, essa ideia que hoje é muito presente na sociedade contemporânea ainda, a ideia de que o indivíduo participa votando, elegendo, né, representantes. E por outro lado, você tem um afastamento, né, dessa igualdade, no sentido de que a Revolução Industrial, ou seja, a consolidação do capitalismo, consolida também duas classes sociais que são completamente antagônicas, né? Seus interesses de classe caminham em sentido opostos, ou seja, a burguesia e o proletariado. Essas duas classes, que são as classes fundamentais do capitalismo, possuem interesses inconciliáveis, né? No sentido de que o interesse da burguesia, que se funda essencialmente uma maior busca por lucro, por acumulação de capital, entra em conflito com o interesse da classe trabalhadora, né, que busca, historicamente, seus interesses imediatos, no sentido de que busca uma vida menos precária, melhores condições de trabalho, maiores salários, direitos trabalhistas, né, etc. e tal. Mas, por outro lado, busca também seu interesse histórico, que é abolir a exploração, né? Abolir a relação de trabalho alienada, né? Ou seja, abolir esse trabalho no qual ela não decide nada, né? Ela não decide a hora que começa, o ritmo implementado, o que produzir, como produzir, para que destino produzir, para satisfazer quais necessidades e assim por diante. Então esses interesses acabam sendo antagônicos. Então pensar em igualdade nessa sociedade é algo um tanto quanto problemático, no sentido de que a igualdade de fato jamais será obtida no capitalismo por conta desse antagonismo de classe, né? Então, nesse sentido, uma teoria das classes sociais e da democracia torna-se essencial para a ciência política, né? Então, pensar a ciência política a partir do século XIX é pensar, inevitavelmente, sobre a democracia e os interesses das classes sociais, né? E por conta disso é que essas teorias, né, expressaram grande parte da investigação e das doutrinas políticas, desculpa, desde o século XIX, né, desde aproximadamente 1980. E o ponto de partida para pensar essa ciência política para o Baltimore está na obra, né, A Democracia na América, do Alex de Tocqueville. Alex de Tocqueville, né, ele apresenta uma concepção específica, né, singular de democracia, contudo com algumas ambiguidades, né? Para o Baltimore, o Tocqueville ora se preocupa com a democracia como forma de governo e ora como tipo de sociedade, né? Então, na concepção do Tocqueville, a democracia tem essas duas características, ou seja, o fato de ser entendida como forma de governo, mas também como tipo de sociedade, né? A sociedade caracterizada por instituições democráticas, né? Parlamento, partidos políticos e etc. E essa forma de governo seria entendida como uma forma na qual o povo participa mais ou menos do governo, né? Então, nesse sentido, o Tocqueville considera o movimento democrático como uma força criadora da democracia, né?
uma força criadora, do capitalismo, né? Dessa nova ordem social na qual a democracia emerge. E o que ele está entendendo, então, como um movimento democrático? Está entendendo como a garantia de um bem-estar ao maior número de pessoas possíveis, né? Uma sociedade aberta e imóvel, ao contrário do feudalismo. Então vale lembrar que a obra do Tocqueville é uma obra ali ainda no período, né, de transição do feudalismo para o capitalismo, no qual a maior referência de sociedade é o próprio feudalismo, uma sociedade fechada, estamental, rígida, né, onde durante 800 anos aproximadamente, quem nascia numa classe social morria, possivelmente nessa classe social, não havia essa mobilidade, essa ascensão social, o que de fato também não existe em grandes proporções no capitalismo, mas a sociedade feudal era mais fechada, né? Ela era mais, digamos, rígida, né? Então, nesse sentido, comparar essa sociedade nascente aí pós-Revolução Francesa e pós-Revolução Americana também, com a sociedade feudal, leva a entender de fato que essa sociedade é mais aberta, né? Possibilita maior mobilidade social. E também é uma sociedade que estimula a livre iniciativa, né? Ou seja, uma sociedade que estimula o comércio e a produção de mercadorias, né? Então esse seria basicamente o conjunto de características que levaria o Tocqueville a afirmar, né, que essa nova ordem social teria como força criadora o chamado movimento democrático, né? Claro que o Tocqueville vai reconhecer que nessa sociedade havia uma tendência fortíssima a uma aristocratização, né, de algumas classes sociais, principalmente por conta do sistema fabril, né, principalmente por conta da produção industrial, na qual a burguesia se enriquecia, se tornava uma classe dominante, né, que tinha maior poder de decisão, de imposição da dominação, da exploração, etc. e tal. E só que para ele isso era algo passageiro, ou seja, o movimento democrático se estenderia e acabaria inibindo esse processo de aristocratização, né? Ou seja, esse processo de promoção do poder nas mãos de poucos indivíduos ou de uma classe minoritária. E por outro lado, você tem outra teoria, né, antagônica a essa percepção do Tocqueville, que seria a teoria político-social do Karl Marx, né, principalmente a teoria que vai afirmar a existência de classes antagônicas no capitalismo e, consequentemente, a existência de uma luta entre essas classes como, de certa forma, o motor da história do capitalismo e, consequentemente, também como um motor desse movimento democrático, né? Então, para o Marx, a democracia seria resultado dessas mudanças sociais implementadas, geradas pelo capitalismo, né? No sentido de que a classe explorada do capitalismo tenderia a reagir à exploração, tenderia a resistir à opressão capitalista, e nesse processo de resistência ela ampliaria a participação, né? A tal ponto de abolir a existência das classes sociais e implementar de fato uma sociedade democrática, né? Então, nesse sentido, o futuro da democracia seria afetado pela relação da burguesia com o proletariado, né? Pela luta de classes implementada pelo proletariado. E aí que está a questão essencial da teoria do Marx, né? Inclusive, essa questão essencial vai ficar conhecida, chamada como questão social, né? Então, a questão social no capitalismo era para Marx o motor propulsor desse movimento democrático, né? E é claro que estaria
fundada aí no proletariado como classe social, né? Ou seja, no proletariado como uma classe que possui um modo de vida específico, como uma classe que a partir desse modo de vida desenvolve interesses próprios e que esses interesses inevitavelmente entram em conflito, né? Leva o proletariado a promover oposição a outras classes, assim como também aliança com outras classes, né? Em síntese, isso seria o que Marx entende como classe social, né? Apesar de algumas interpretações equivocadas e deformadoras no dito seio do marxismo, afirmar o contrário, de que Marx só enxergava duas classes sociais no capitalismo, né? E que o restante não eram classes sociais e etc e tal, o que não é verdadeiro, né? Basta pegar ali no próprio Manifesto Comunista, basta pegar ali no Capital, né? Marx vai esboçar uma teoria das classes sociais, apresentando diversas classes sociais, né? Talvez a origem dessa afirmação de que Marx só reconhecia duas classes sociais no capitalismo esteja numa interpretação equivocada de uma passagem do Manifesto Comunista, onde o Marx vai dizer que no capitalismo as duas classes fundamentais é o proletariado e a burguesia. Mas daí interpretar que Marx está dizendo que só existem duas classes sociais é um problema de interpretação, né? Ou como diz alguns teóricos, seria uma espécie de cegueira interpretativa, né? Porque Marx não está dizendo que existem duas classes sociais apenas. Marx está dizendo que as duas classes fundamentais do capitalismo é a burguesia e o proletariado. Ou seja, todo modo de produção possui classes fundamentais, classes sociais que estão ali no fundamento da sociedade, no modo de produção. Que no caso do capitalismo, essas classes são burguesia, a proprietária dos meios de produção, né? E o proletariado, aquele que vende a força de trabalho. Então, essas classes são fundamentais, mas não são as únicas. Então, nesse sentido, a questão da democracia para Marx estaria em um contexto muito mais amplo, né, que é o contexto da própria luta de classes, né? Então, Marx vai apontar uma tensão aí na sociedade capitalista, uma tensão essencial, né? E essa contradição estaria entre o princípio, né? O princípio da democracia e a democracia concreta. Ou seja, o que a democracia é no campo da ideia e o que a democracia é no campo das relações sociais concretas no capitalismo, né? E daí o principal agente desse desenvolvimento democrático para o Marx seria o próprio movimento operário. Não a classe operária como um todo, mas a parcela da classe que se movimenta para garantir, defender e atingir os seus interesses, né? Por isso, é importante uma separação entre classe operária e movimento operário, não é? Então, Tocqueville e Marx enfatizariam elementos, né, distintos para pensar o desenvolvimento desse movimento democrático, né? Porque enquanto Tocqueville está analisando a democracia ali a partir de uma sociedade com os valores de médios agricultores e comerciantes no capitalismo incipiente estadunidense, né? Ou seja, está pensando a democracia a partir dos interesses e dos direitos garantidos, obtidos por essa classe social com processo de independência e construção de uma nova sociedade livre, né? Independente do jugo metropolitano inglês, etc. e tal, o Marx está enfatizando a luta operária como motor propulsor do movimento democrático, né? Ou seja, como um movimento que, ao buscar os seus interesses, inevitavelmente expande a democracia, né? A democracia é entendida como uma participação efetiva da classe trabalhadora na vida política, né? E não a democracia entendida única e exclusivamente como garantia de direito, votar e ser votado, né? Apesar de que o próprio movimento operário, no seu primeiro momento, vai lutar por isso, né? Se a gente pegar ali o movimento cartista de 1847, 1846, ele tem como uma das suas
das suas defesas, né? Uma das suas manifestações, das suas lutas, a luta por participação política, né? A Carta ao Povo, que é entregue em 1847 pelo movimento cartista ao parlamento inglês, exigia, entre várias coisas, isso, né? Ou seja, que o movimento, que a classe operária pudesse votar e ser votada. E é interessante que a própria ideia de uma remuneração para o parlamentar vem também do movimento operário, né? E é claro que o movimento operário está solicitando isso porque ele sabia na época que para um operário se tornar parlamentar, abandonar a fábrica e exercer a atividade política no parlamento, ele precisava ser remunerado para isso, para continuar vivendo, sustentando sua família e etc e tal, né? Claro que isso depois se torna aí uma forma de obtenção de mais renda, né? De corrupção e etc e tal. Mas o movimento operário não tem responsabilidade sobre isso, porque ele não poderia prever isso, né? E é claro que também o movimento operário ele avança no sentido de que as ferramentas que ele utilizou no passado se tornam no futuro, né, obsoletas e gera a necessidade de serem abandonadas e novas ferramentas de luta serem forjadas, né, e assim por diante. E que na verdade é a história do movimento operário, a história do avanço da consciência operária é marcada por isso, né? Ou seja, se por um lado o movimento operário no primeiro momento luta por participar da vida política burguesa, né? Pensando no direito de se organizar, de votar, ser votado, no direito de sindicalizar-se, de organizar partidos operários, posteriormente ele vai perceber também que essas ferramentas já não servem para os seus interesses históricos, né? E talvez o maior exemplo de que o movimento operário tenha abandonado e rompido com essa ideia seja a experiência da Comuna de Paris, né? Quando em 1871 ela é ocupada pela classe operária francesa e gerida, né, por 3, 4 meses pela própria classe operária, sem Estado, sem representantes políticos, né, sem a burocracia estatal no controle do poder do Estado, etc. e tal. E é exatamente esses dois movimentos aí que talvez sirva de inspiração para o Marx, né? No primeiro momento defender essa chegada da classe operária no poder do Estado, mas posteriormente perceber que isso não era suficiente para que a classe operária garantisse os seus interesses, né? Principalmente o interesse histórico, que é a abolição da própria exploração, né? E é por isso que o Marx, a partir da experiência da Comuna de Paris em 1871, vai criar, né, a ideia, o lema segundo a qual a emancipação da classe trabalhadora é obra da própria classe trabalhadora. Ou seja, que a classe operária ou classe trabalhadora, num termo mais genérico, não deveria depositar na ação de outras classes a garantia, né, a condição de se libertar. Ou seja, a liberdade deveria vir pela sua própria ação, pela sua própria luta, né? Pela sua luta direta, por construção de organizações horizontais, né? Pela auto-organização da classe operária, é que viria a consciência revolucionária e, consequentemente, a ação revolucionária, né? Então nós temos aí uma discussão interessante apresentada pelo Botmore, né? Apesar de alguns limites que não vai dar para a gente se estender sobre os limites da análise do Botmore. Então eu vou acabar focando na contribuição que o Botmore traz, né? E a contribuição é exatamente pensar essa relação democracia, classes sociais e no capitalismo, né? Ou democracia, capitalismo e classes sociais. Então, para ele, essa relação é que constituiu a história política do século XIX e é tema das principais teorias políticas mais relevantes do período, né? Então, é importante a gente frisar isso, né? Os principais temas a partir do século XIX e até uma parte do século XX, e talvez até hoje, né? Eu acredito que até hoje ainda
é importante pensar isso, ainda seja fundamento para se pensar a teoria política, seja exatamente essa relação, né? Seja a relação entre democracia, entendido como forma de governo, classes sociais no capitalismo, né? Ou democracia, capitalismo e classes sociais, que é um pouco do propósito da disciplina, né? Ou seja, pensar o que é isso que nós chamamos de democracia no capitalismo, né? E, consequentemente, pensar como que se dá essa forma de governo no capitalismo, levando em consideração a relação com as classes sociais. Ou como a gente viu na primeira aula, né, a partir do autor Viana, no seu livro Estado, Democracia e Cidadania, principalmente no capítulo em que ele trata da democracia, intitulado Democracia Burguesa, Essência e Metamorfose, ele vai caracterizar a democracia como uma forma de governo em que o Estado se relaciona com todas as classes sociais na definição das políticas estatais, né? Então, nesse sentido, eu acho importante pensar o que é a democracia no capitalismo e talvez o ponto essencial para pensar isso daí é pensar, então, como que essa forma de governo chamada democracia se relaciona com as classes sociais. E como eu venho afirmando já em sala de aula, talvez o período que a gente esteja vivendo no Brasil seja um período muito frutífero para pensar isso, né? Ou seja, de que forma o Estado, na forma de governo democracia, se relaciona com as classes sociais. E aí dá para a gente pensar a partir das reformas trabalhistas, a partir de toda essa ofensiva neoliberal que o Brasil vem sofrendo, né, com reforma da Previdência, com PEC do teto dos gastos, né, e assim por diante. Ou seja, na democracia, como que se dá, por exemplo, a apropriação da renda estatal pelas classes sociais? Quem é que abocanha a renda estatal e com que interesse, à custa de quais sacrifícios sociais, etc, etc e tal, né? É interessantíssimo. Acho que vale a pena pensar nisso. Bom, então, isso que nós chamamos de democracia, que muitas vezes é apresentado como algo extremamente bom, positivo, né? Principalmente se comparado com o outro regime político denominado de ditadura, né? Como ela se constituiu? O que de fato é a democracia? O que de fato ela garantiu desde que nasceu no capitalismo, né? Nós não vamos falar da democracia ateniense, mas no capitalismo. Como que ela nasceu? Que garantias ela firmou, né? Que interesses ela garantiu e assim por diante. Bom, e a melhor forma de pensar isso é pensar historicamente a democracia, né? Como que ela surgiu e como que ela avançou. E aí o Tom Bottomore vai dizer que a história da democracia é a história de um avanço muito lento, repleto de obstáculos, de percalços e de muitos reveses também, né? Ou seja, a história da democracia não é a história de um avanço progressivo, linear, rápido da participação das classes sociais nas decisões políticas, né? Na definição das políticas estatais e assim por diante. Muito pelo contrário, é um movimento de muita resistência da classe dominante e das classes auxiliares, no sentido de garantir de fato participação política às classes majoritárias, composta pelas classes exploradas e desprivilegiadas de forma geral, né? Então esse movimento democrático foi marcado, sem sombra de dúvida, por muitos obstáculos, por hostilidade e por muita violência de classe, né? Principalmente da classe burguesa, que é a classe dominante que tem no poder do Estado uma associação para garantir os seus direitos para garantir os seus interesses, né? Nem são direitos de nada. Então, nesse sentido, seria interessante vermos como que o Bottomore está pensando isso, né? Que contribuição ele traz para isso, para a gente.
E aí eu gostaria de ler então uma passagem, uma citação que está contida aqui na página 22. Quem quiser acompanhar posteriormente aí no texto, né? Já disponibilizei para vocês ali no aplicativo do Passeio Direto, que é um aplicativo que fornece material para estudo. E ele você pode instalar aí vai eu fazendo merchandising no meu vídeo, né? Propaganda. Mas é algo que ajuda de fato, né? Ou seja, você abaixa o aplicativo no celular e tem acesso ao livro do Baltimore completo. E aí na página 22, dependendo da edição, né? Nessa minha edição aqui, que é a edição de 1979, não sei exatamente qual é a edição, desculpa, de 1981, né? Está na página 22 a citação que diz o seguinte, no primeiro parágrafo, algumas linhas do primeiro parágrafo. A democracia é uma criação muito recente, delicada e rara, continuamente ameaçada e frequentemente sufocada por grupos proprietários, privilegiados e dominantes, sempre temerosos de qualquer incursão autônoma, não controlada, das massas na política. Isso ficará mais evidente se considerarmos a democracia em seu sentido mais extenso, como o estado de coisas no qual todos os cidadãos participam e são encorajados a participar, tanto quanto possível, na organização e regulamentação de toda a sua vida social. A essa altura é necessário prestar atenção a dois aspectos. Primeiro, os obstáculos que se colocaram continuamente no caminho dessa participação na prática, e segundo, as reinterpretações da democracia, tanto na ciência política quanto nas doutrinas políticas, que buscam deliberadamente limitar seu âmbito. Bom, então aqui a gente já tem alguns elementos para pensar o que de fato se pode entender como democracia. Como que ela foi percebida na sua própria origem, né? E aí é importante destacar, por exemplo, que a democracia de fato foi fruto de um movimento operário, né, em busca por participação política. E aí, pensando a partir dessa perspectiva do Marx, como então pensar numa sociedade de classe, onde a burguesia é dominante e o proletariado dominado vive submetido a uma exploração de um trabalho alienado, que ele não tem controle nenhum sobre esse trabalho, e que é exatamente esse trabalho alienado que sustenta e que dá suporte à burguesia ser quem ela é, ou seja, classe dominante. Como seria possível pensar uma democracia enquanto uma participação efetiva das pessoas, ou da maioria das pessoas, né, como subentende o termo, nas decisões sociais? Ou seja, participar coletivamente das decisões na vida social. Dificilmente o capitalismo concederia algo nesse sentido, né? Até porque dar voz de fato, participação efetiva à classe operária, possivelmente uma das primeiras medidas, decisões, interesses dessa classe seria reduzir, amenizar ou quem sabe até mesmo extinguir o trabalho alienado. E consequentemente isso representaria a extinção da burguesia e, consequentemente, isso representaria a extinção de toda a sociedade capitalista, né? Então é preciso pensar a democracia como uma concessão burguesa dada com a mão esquerda, né? Mas retirada por uma série de mecanismos que possibilitaria a participação de fato com a mão direita, né? Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque tanto na realidade prática, tanto na vida prática, né, a democracia nunca se apresentou como garantia ou regime político que garantiria participação efetiva da maioria, nem na própria ciência política. Ou seja, tanto na prática quanto na teoria, a democracia experimentou uma grande quantidade de obstáculos, uma grande quantidade de reveses, né? Uma grande quantidade de empecilhos
para se efetivar de fato, não é mesmo? Então esse dito movimento democrático, na sua origem, experimentou desde sempre uma hostilidade e violência muito grande, né? Se pensar, por exemplo, a própria história do movimento sindical, que expressa, sem sombra de dúvida, parcela desse movimento democrático, né? Ou seja, a luta pela classe operária por se organizar, por discutir coletivamente as suas condições de trabalho, sua condição de vida, encontrar mecanismos amenizadores, né? E é claro, num período que ainda não existe uma legislação trabalhista, num período que ainda não existe um amparo por parte do Estado, né, das suas condições mínimas de integridade física, psíquica e assim por diante, o movimento sindical nasce nesse sentido, né? Só que nasce enfrentando uma violência gigantesca da classe dominante, né? Não foram poucos os casos no início da história do movimento sindical de intimidação, né, por parte de não só do aparato repressivo do Estado, mas também por parte de pistoleiros contratados, né, por parte de espécies de milícias armadas contratadas pela burguesia para intimidar qualquer tipo de movimentação operária que comprometesse a continuidade da produção, né? A própria repressão do Estado, a deportação de diversos operários de origem irlandesa na Inglaterra, por exemplo, né? O uso de forças militares e paramilitares, um processo de cooptação gigantesca de outros operários, né, os chamados fura-greves, e assim por diante. A obra do Engels, A Situação da Classe Trabalhadora, traz uma grande quantidade de exemplos, né, disso. Então, a origem é muito violenta, né? A origem é muito violenta e é exatamente por conta dessa radicalidade aí que surge dessa luta à violência, tanto por parte do movimento operário tentando atingir o seu interesse, né? E promovendo uma contra-violência à violência burguesa e posteriormente à violência do Estado, é que nos permite perceber esses obstáculos, né? E isso não só no movimento operário, isso também aconteceu com diversos outros movimentos sociais ao longo de toda a história da democracia, né? Basta pensarmos, por exemplo, a resistência que o movimento de luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, implementado principalmente pelos negros daquele país, sofreu, né? Ou seja, que quantidade de violência esse movimento teve que enfrentar para tentar fazer minimamente os seus direitos civis, o direito de votar, de ser votado, de frequentar os mesmos espaços públicos que brancos e assim por diante, né? Basta lembrarmos, por exemplo, que na década de 60 ainda era possível você encontrar nos estados do sul dos Estados Unidos enforcamento, linchamento de negros em praça pública sendo apresentado e comemorado como um ato cívico, não é? Um filme interessantíssimo que mostra essa realidade, talvez um clássico da história do racismo, né? Nos Estados Unidos, seja Mississippi em Chamas, né? Estrelado por Gene Hackman e Willem Dafoe. Um filme interessantíssimo que, para quem não conhece, vale muito a pena conhecer, assistir, porque relata muito bem a história, né, desse dito movimento democrático nos Estados Unidos, né, quando 3 jovens militantes ativistas dos direitos civis nos Estados Unidos, em Mississippi, é assassinado, e inicia uma investigação por parte do FBI sobre o que aconteceu com esses jovens. Vale muito a pena assistir, eu recomendo, que é um filmaço, né? Que no caso é esse filme aqui, Mississippi em Chamas, interessantíssimo.
Bom, isso sem contar também com diversos outros obstáculos, né? Após a própria emergência do sistema partidário eleitoral, o movimento democrático vai encontrar uma série de obstáculos. Obstáculos no sentido de não possibilitar, não garantir essa participação de fato, né? Ou seja, não permitir que as classes exploradas e desprivilegiadas tivessem possibilidade de, a partir do sistema eleitoral, representar e garantir os seus interesses, porque esses ameaçariam a própria hegemonia burguesa na sociedade capitalista, né? Ou seja, ameaçaria a imposição dos interesses da burguesia sobre as classes desprivilegiadas e exploradas, né? Uma demonstração disso pode ser facilmente visto ainda hoje na resistência que o sistema partidário, né, na resistência que a burocracia sindical e partidária tem em aceitar qualquer movimento político, qualquer mobilização que seja autônoma a esses canais partidários, né? Ou seja, qualquer ação que não esteja canalizada para as instituições burocráticas, para as instituições burguesas, né? Então, democracia, de certa forma, passou a significar isso, né? Ou seja, ter o direito de escolher quem vai segurar a chibata que vai estralar ou estalar, né, no lombo da classe trabalhadora, no lombo das classes desprivilegiadas. Então, nesse sentido, esse grande obstáculo, né, é exatamente isso, essa canalização de todo o descontentamento político e social para os canais políticos partidários, né? Então, há um desencorajamento gigantesco de outras formas de luta e organizações, né? Ou seja, organizações autárquicas, auto-organizadas, horizontais, né? Onde os grupos mobilizados ou as classes mobilizadas buscam seus interesses por si só, encontrando estratégias de luta, formas de luta que não estão controladas pelo Estado, dificilmente serão aceitas, porque essas representam ameaça à estabilidade burguesa, à estabilidade social, né? Então a própria democracia se apresenta como uma forma de dominação burguesa, né? Se você pegar aí o exemplo do maio de 1968, a forma como foi encarado pelas autoridades e a forma como foi combatido pelo Estado e pelas burocracias sindicais e partidárias, a gente vai perceber muito bem o que a burguesia aceita e o que a burguesia não aceita. E o que aconteceu no maio de 1968? No maio de 1968, vou sintetizar rapidamente para não perdermos, entre aspas, muito tempo com isso, mas o maio de 1968 inicia-se com uma mobilização estudantil contra um processo de precarização gigantesca das universidades públicas francesas, com redução de verba, com controle sobre o ingresso, intervenção nas disciplinas a serem ministradas, intervenção na forma como a educação deveria ser gerida e para que propósito ela deveria ser gerida. Os estudantes se mobilizam e no decorrer da luta percebem, né, o caráter autoritário do Estado burguês, o caráter autoritário e heterogerido das instituições burocráticas, tais como sindicato, tais como partidos políticos, e passam a implementar uma luta auto-organizada, né? E nesse processo de luta passam a visualizar a possibilidade de uma sociedade distinta e passa, de certa forma, a lutar, pelo menos os setores mais radicais do movimento estudantil no maio de 68, passam a lutar por essa sociedade, né? Conseguem uma aliança significativa com o movimento operário, né? Que durante 2, 3 meses na França consegue mobilizar 10 milhões de operários paralisados, ocupando fábrica e assim por diante.
E é exatamente nesse momento de radicalização da luta que você percebe a que servem essas instituições, né? Ou seja, como a burocracia é uma classe auxiliar da burguesia. Porque durante todo o período de luta, a CGT, juntamente com o Partido Comunista Francês, tentou minar o movimento estudantil, tentou evitar uma aliança entre setores radicais do movimento estudantil com setores radicais do movimento operário e, inclusive, ajudou a combater esses movimentos, ou seja, serviu de aparato para a burguesia, né? E isso não é um caso isolado. Isso aconteceu durante toda a história da sociedade capitalista, ainda hoje acontece, né? Basta ver o posicionamento de alguns partidos ditos de esquerda às jornadas de maio e junho de 2013 no Brasil, que desencorajava, que adjetivava, né? Que descaracterizava esses movimentos autônomos, né? E assim por diante. Ou seja, a burocracia partidária não permite ações por fora dos seus próprios canais. E é exatamente por isso que a democracia nasce com o sistema eleitoral, porque o próprio sistema eleitoral é uma forma de mediação burocrática entre a real participação das classes trabalhadoras e desprivilegiadas e o próprio Estado, né? Ou seja, essa mediação burocrática acaba por servir como um mecanismo amortecedor da luta, né? Como um mecanismo que vai impedir que o impacto dessa luta afete as estruturas de dominação, né? Que chacoalhe ou até mesmo derrube essas estruturas de dominação, né? Então, essa forma passa a ser desencorajada, essa forma passa a ser encarada como uma forma ilegítima de ação política, né? Então, nesse sentido, o capital só aceita as instituições que ele torna regular, né? Então é por isso que eu venho afirmando, assim como outros marxistas autênticos, venho afirmando que instituições burocráticas são instituições burguesas, são instituições que têm como objetivo amenizar, controlar e impossibilitar a radicalização da luta de classes, né? Então, os movimentos em prol de mais democracia nas fábricas, que desde a década de 60, né, desde o maio de 1968, cresce em todo o mundo europeu e também não europeu, passa a ser completamente desencorajado pelas burocracias partidárias, inclusive por partidos socialistas, né, ou ditos socialistas, né? Então o que se percebe aí é que entre o proletariado, entre o movimento operário, que busca garantir de fato seus interesses, e a burocracia partidária sindical, existe um antagonismo de classe, né? É por isso que podemos dizer que a burocracia se constitui uma classe social, auxiliar a burguesia e contrária aos interesses históricos do proletariado, né? Além disso, é possível perceber também, e aí é claro, há uma ação conjunta, né, do bloco dominante para fazer valer a hegemonia burguesa. Essa ação conjunta se percebe a partir do momento que é possível enxergar várias classes sociais atuando a favor dos interesses da burguesia nessa questão, né? Ou seja, na questão da democracia. Então você tem, por um lado, a própria burguesia desencorajando isso, o próprio Estado, enquanto a sua associação, combatendo essa participação efetiva. Nós vimos aí que existe a burocracia, tanto estatal, partidária, sindical, auxiliando nesse processo, e é possível perceber também a intelectualidade como classe atuando, né, a favor do interesse burguês. Ou seja, é uma atuação em bloco. E por que nós podemos dizer que a intelectualidade está aí atuando nesse mesmo sentido? É porque nós vamos perceber que na ciência política, né, nas doutrinas políticas do final do século XIX e em diante, há esse desencorajamento também. Ou seja, a teoria política passa a apresentar uma concepção de democracia que é exatamente contrária à ideia clássica
de que a democracia deve garantir o máximo de participação política, de participação efetiva, né, nas decisões do Estado, de um número cada vez maior. Né? E a ciência política vai dizer exatamente o contrário. Né? A democracia passa a ser vista como um simples meio de selecionar líderes. Né? Ou seja, os dois agentes principais aí passam a ser a figura do eleito e do eleitor. E a prática política do eleitor se restringe exatamente a isso, a selecionar os líderes, a selecionar os burocratas que exercerão o papel de governante. Né? E isso está presente já nas teorias clássicas do Max Weber. Né? É possível encontrar isso em economia e sociedade, né? Claro, de forma fragmentária, não tão sistematizada, mas já é possível encontrar, assim como é possível também encontrar na sua obra Parlamento e Governo numa Alemanha reconstruída. Né? Ou seja, para o Weber, está fora de cogitação uma espécie de democracia direta no capitalismo. Para ele, isso só é possível em sociedades pequenas, simples. Né? No capitalismo não é possível. E para ele, o máximo que se pode é o que temos hoje, ou seja, a democracia representativa. Né? E não está nas preocupações do Weber que esse tipo de democracia, o povo está despojado do controle e poder sobre as decisões. Essa não é uma preocupação do Weber. Né? Para o Weber, a prerrogativa do controle do poder está nas mãos da administração burocrática. Né? Ou seja, está nas mãos dos políticos profissionais. E sendo assim, o que temos é, na concepção weberiana de democracia, uma espécie de democracia plebiscitária com líderes. Né? E para a gente perceber isso um pouco mais, eu vou recorrer a uma outra leitura de uma citação que diz o seguinte. Está na página 24, do meio para o final do primeiro parágrafo. Em todo caso, Weber não está muito interessado na ausência de controle popular sobre as elites políticas. Para ele, o valor da democracia representativa reside no fato de que ela torna possível a seleção de líderes políticos eficientes, bem como proporciona treinamento para eles. Nas circunstâncias predominantes nas sociedades industriais, com seus partidos de massa, o único tipo viável de democracia é o que ele denomina democracia plebiscitária com líder, na qual os líderes carismáticos estabelecem objetivos que devem ser vendidos livremente ao povo por máquinas partidárias e depois implementados com a ajuda de burocracias administrativas. Ou seja, para Weber, a democracia não passa disso, né? Ou seja, de um sistema, de um método de escolha dos representantes, e a partir do momento que essa escolha é efetivada, o exercício do poder, a prerrogativa de governar está na mão da burocracia e das instituições burocráticas. Né? Então, nesse sentido, Weber fornece uma concepção que reforça, que legitima e justifica a dominação burguesa, sem sombra de dúvida. Né? E, posteriormente, o teórico que, apesar de algumas divergências com Weber, vai melhor sistematizar esse argumento é o J. Schumpeter, né? Joseph Schumpeter, na sua obra Capitalismo, Socialismo e Democracia. Na concepção de Schumpeter, ele rejeita completamente a doutrina clássica de democracia, né? Ou seja, a doutrina na qual apresenta a democracia como um sistema de governo que garante uma participação efetiva da maioria. Né? Para ele, já inspirado em Weber, a democracia possui uma concepção um tanto quanto mercantil, né? No sentido de que a democracia funciona como uma espécie de... como funciona a empresa capitalista, né? Ou seja, de forma mercantil, que se organiza para oferecer melhor o seu produto e obter o maior número de consumidores possíveis. Em que sentido? As máquinas administrativas, ou seja, o sistema
partidário se organiza visando a vender melhor o seu produto, que são os próprios candidatos, as suas propostas políticas e etc. e tal, com o intuito de angariar o maior número de consumidores, no caso eleitores, né? E nesse sentido, a participação se restringiria a isso, né? Ou seja, não cabe ao eleitor contestar de fato a administração, né? Não cabe à população de forma geral retirar esses eleitores. A gente sabe muito bem que, por mais que haja isso que nós chamamos de impeachment, quem decide o impeachment não é a participação popular. Quem decide o impeachment não é o povo organizado. São as próprias estruturas do Estado, ou seja, são as próprias instituições burguesas, né? E nesse sentido está fora do controle popular, né? Então a democracia passa a ser vista o quê? Como uma competição pela liderança política. Isso seria o método democrático de Schumpeter, né? Que apresenta ainda mais sistematizada essa concepção mercantil de democracia. Basta a gente ver, por exemplo, na citação da página 25, no segundo parágrafo, que diz o seguinte: essa concepção restritiva de democracia como uma técnica para selecionar líderes políticos teve influência considerável, levando cientistas políticos a dedicarem atenção quase que exclusivamente às eleições e ao comportamento eleitoral. Na verdade, isso se tornou, durante certo tempo, uma verdadeira obsessão, dando origem em alguns círculos acadêmicos à ideia de um novo campo de estudo chamado psefologia, e nos ramos inferiores da comunicação política ocasionou a cobertura maciça pela televisão das eleições nacionais, em que os cálculos precisos de oscilações de um partido para outro e as previsões do resultado eventual da disputa eleitoral tendem a obscurecer qualquer análise séria do sentido verdadeiro dos conflitos políticos. Ou seja, no próprio campo da ciência política, o que se tornou dominante, e aí isso é possível ser percebido nos programas, né, de pós-graduação de ciência política espalhado pelas universidades brasileiras e outras universidades internacionais, outras universidades estrangeiras, né, que basicamente a preocupação é encontrar mecanismos capazes de perceber quem faz melhor esse jogo, como que se comporta a população eleitoral, a população, o eleitor, dentro dessa lógica política burguesa, né? Ou seja, boa parte das linhas de pesquisa e de ciência política é sobre o quê? Comportamento político, eleições, mídia, etc. e tal. Ou seja, é uma espécie de ciência política burguesa que aceita o sistema eleitoral, né, que aceita esse método democrático e, no máximo, propõe ações, propõe estudos que visa aprimorá-lo, né? Ou seja, que visa aprimorar a dominação burguesa e, no máximo, tentar amenizar as desigualdades oriundas dela, coisa que parece que não tem sido muito efetivo, uma vez que esses mecanismos tendem a se tornarem cada vez mais poderosos e a exercerem com cada vez mais força, né, essa dominação e esse afastamento quase que completo da população de uma maior participação política efetiva, né, no Estado e nas decisões oriundas dele. Então, outra consequência dessa concepção, né, é que a democracia é encarada basicamente como um instrumento mais ou menos aperfeiçoado. Claro, eles reconhecem que há uma necessidade de melhoramentos técnicos, né, mas há uma aceitação de que a democracia não passa desse instrumento, ou seja, um instrumento para selecionar quem exerce o poder, né? Porque em nome de quem está claro que é sempre do capital, é sempre em nome da burguesia, né? Bom, essa é outra parte da discussão do texto, né? E daqui para frente ele passa a analisar a natureza dos regimes democráticos, seus obstáculos e limitações a partir aí de uma interpretação marxista, né? Ou seja, como que
o marxismo percebe todo esse processo que nós descrevemos agora, né? Ou seja, como que o marxismo percebe a construção e desenvolvimento da democracia. E aí para o marxismo está claro que a lógica de tudo isso perpassa uma estrutura, né, de classe, ou seja, perpassa relações de classes, né? Então, nesse sentido, Marx vai ver no movimento operário como um motor propulsor desse movimento democrático, mas um movimento democrático sempre limitado aos interesses do capital, né? Então nós podemos perceber e interpretar que as concessões que o movimento, a luta de classes, a luta operária adquire aí nesse movimento democrático são concessões limitadas, né, pela fronteira do capital. Ou seja, essas concessões estão limitadas por fronteiras intransponíveis. Não é possível no interior do jogo democrático encontrar mecanismo, como diz a social-democracia ou como diz os partidos de esquerda, para infiltrar no Estado e a partir do Estado fazer algo completamente diferente do que ele nasceu para fazer, né? Isso daí justifica muito mais o interesse dessa burocracia partidária que diz representar a classe trabalhadora no jogo burguês do que qualquer outra coisa, né?